Em 70 d.C., o maior templo já construído pela humanidade foi destruído em chamas. Mas esta história não começa com a destruição. Começa 40 anos antes, quando Jerusalém era o centro do mundo, e ninguém imaginava que tudo aquilo poderia desaparecer. Como era essa cidade? O que você teria visto, cheirado, ouvido, caminhando por suas ruas no exato auge da sua existência? Estamos no ano 30 d.C., aproximadamente. Jerusalém fica no coração das montanhas da Judéia, a 750 metros acima do nível do mar. Altitude suficiente para que as noites sejam frias mesmo no verão. A cidade ocupa pouco mais de 1 quilômetro quadrado, mas abriga entre 40 e 80 mil habitantes permanentes. Nos períodos de grandes festas judaicas, como a Páscoa, esse número pode triplicar. Para você ter uma noção de escala, isso é comparável a um bairro denso de São Paulo, com a densidade de Manhattan, sem nenhum saneamento moderno, e com animais de carga circulando entre as pessoas nas ruas estreitas como corredores. Jerusalém está sob ocupação romana há quase 90 anos. O governador Pôncio Pilatos administra a região a partir de Cesareia Marítima. Mas durante as festas, vem pessoalmente à cidade com tropas extras, porque Jerusalém, no período da Páscoa, é uma panela de pressão política e religiosa. A cidade é dividida em 4 bairros principais: o bairro Alto, onde vivem os ricos e os sacerdotes; o bairro Baixo, habitado pela classe trabalhadora; o bairro dos mercados, sempre em ebulição, e dominando tudo, a cidade santa em torno do templo. Um detalhe que poucos sabem: 40% dos habitantes de Jerusalém neste período são estrangeiros, comerciantes, peregrinos e soldados de todas as partes do Mediterrâneo. Esta cidade era, literalmente, o cruzamento do mundo. Sua primeira parada é inevitável. Você sobe as largas escadarias de pedra calcária e, de repente, o horizonte some. O Monte do Templo se abre à sua frente como uma plataforma suspensa no ar. 144 mil metros quadrados de pedra polida, equivalente a 14 campos de futebol lado a lado, a 30 metros acima do resto da cidade. Herodes, o Grande, construiu esta plataforma entre 20 a.C. e 64 d.C., e ela é, sem exagero, a maior estrutura religiosa do mundo antigo. Ao centro, o templo propriamente dito. Suas pedras são brancas como neve, e suas portas são revestidas de ouro puro que reflete o sol da manhã como espelhos. O historiador romano Plínio, o Velho, escreveu que a visão do Templo de Jerusalém era uma das maravilhas do mundo oriental. Flávio Joséfo, judeu que viveu neste período, registrou que os ornamentos de ouro nas paredes eram tão brilhantes que quem olhasse diretamente por muito tempo ficava temporariamente cego. Você está no Pátio dos Gentios, o único espaço onde não-judeus podem entrar. Ao seu redor, cambistas trocam moedas romanas por shekels do templo, porque moedas com a face do imperador não são permitidas nas ofertas. O barulho de moedas metálicas tilintando é constante. Vendedores oferecem pombas e cordeiros para sacrifício. Os animais emitem sons nervosos. As gaiolas de madeira cheiram a palha úmida e excremento. Isto é sagrado e comercial ao mesmo tempo, sem nenhuma contradição para quem aqui vive. Mais além, atrás da barreira de pedra chamada Soreg, com inscrições em grego e latim ameaçando morte a quem cruzar, está o espaço reservado exclusivamente aos judeus. E no coração de tudo, o Santo dos Santos, o lugar onde, segundo a tradição, Deus habita e onde apenas o sumo sacerdote entra uma vez por ano no Yom Kippur.
Perceba a força gravitacional deste lugar. Cada pedra aqui foi carregada por mãos humanas. Cada pessoa que caminha ao seu lado carrega a memória de 1.500 anos de fé. E em algum lugar nesta multidão, neste mesmo momento, um jovem pregador da Galileia chamado Jesus olha para estas mesmas pedras. A câmera desce com você pelas escadarias que saem do Monte do Templo rumo ao sul e entramos no coração pulsante da vida cotidiana de Jerusalém. O Vale do Queijo, chamado assim porque aqui os laticínios eram comercializados, é o corredor comercial que atravessa a cidade de norte a sul. As ruas têm apenas 2 ou 3 metros de largura. As construções de pedra se inclinam para dentro por cima de você, criando sombra nas horas do meio-dia. Uma forma natural e eficiente de combate ao calor. O que você sente imediatamente é a camada de cheiros. Peixe salgado vindo da costa, azeite de oliva em grandes ânforas de barro, especiarias, cúrcuma, cominho e coentro em montes coloridos nas bancas. Um açougueiro mais à frente está cortando carne ao ar livre. Moscas circulam. Não há refrigeração. O cheiro é intenso, vivo, às vezes insuportável para narinas modernas. As barracas vendem praticamente tudo. Sandálias de couro, tecidos de linho e lã, cerâmica, lamparinas de óleo, amuletos, pergaminhos. Artesãos trabalham à vista dos clientes. Você pode ver um oleiro moldando barro molhado, um ferreiro batendo em metal quente, uma mulher tingindo tecidos num grande recipiente de pedra com índigo importado da Índia. Observe a população. Mulheres com véus carregando cestas na cabeça, crianças correndo entre as pernas dos adultos, homens negociando em gestos animados. Um grupo de fariseus, reconhecíveis pelas vestes largas com franjas nas bordas, atravessa o mercado em fila, evitando o contato físico com qualquer um que possa torná-los ritualmente impuros. Um centurião romano passa montado a cavalo. A multidão se abre instintivamente como uma maré separada por um navio. Aqui, neste mercado, o Império Romano e o mundo judaico coexistem num contrato tácito de interesse mútuo. Roma precisa da estabilidade da cidade. A cidade precisa do dinheiro das rotas comerciais que Roma protege. É frágil, é funcional e está, neste momento, à beira de uma ruptura que ninguém ainda sabe que se aproxima. Subimos agora para o lado oeste da cidade. O terreno sobe e com ele a riqueza. O bairro alto de Jerusalém é outro mundo. As ruas aqui são mais largas. As casas são de 2 e 3 andares, construídas em pedra bem trabalhada, com pátios internos onde pequenas fontes d'água correm. As famílias sacerdotais que governam o templo vivem aqui, ao lado de comerciantes prósperos e da aristocracia judaica que colabora com Roma. Arqueólogos escavaram esta área na década de 1970 e descobriram algo surpreendente. Afrescos com motivos geométricos nas paredes internas, banheiros rituais, chamados mikvaot, sob cada casa grande, e vasos importados de Roma e da Grécia. Evidência de um estilo de vida sofisticado e cosmopolita, que choca quem imagina a Judéia como um lugar primitivo. Você está em frente à residência do sumo sacerdote Caifás, a mansão mais imponente do bairro, com muros de 3 metros de altura. É aqui que, segundo os evangelhos e alguns historiadores, Jesus foi levado após sua prisão no jardim do Getsêmani. Uma das salas desta casa, uma dependência interna, escura, com chão de pedra fria, pode ter sido o local de seu interrogatório noturno. Neste exato bairro, nesta mesma semana, a elite religiosa e política de Jerusalém toma decisões que mudarão o mundo.
Eles não sabem disso. Para eles é mais uma crise num período de crises. Mais um profeta. Mais um ponto de tensão com Roma, que precisa ser gerenciado antes que a Páscoa termine e a multidão saia da cidade. Olhe uma última vez para Jerusalém no seu auge. Este skyline de pedra branca e ouro que você vê agora, este conjunto improvável de grandeza humana, erguida sobre uma colina árida do Mediterrâneo, durará menos do que uma geração. Em 66 d.C., 36 anos depois deste passeio, os judeus se rebelarão contra Roma. 4 anos depois, em 70 d.C., as legiões do general Tito cercarão a cidade. O historiador Flávio Josefo, que sobreviveu ao cerco, descreverá cenas que gelam o sangue. Mais de 1 milhão de mortos, 97 mil escravizados. O templo de Herodes, aquele que reluz ao sol como ouro, que levou décadas para ser construído, que era chamado de a mais bela construção do mundo, será incendiado e seus muros derrubados, pedra por pedra. A menorá de ouro e os objetos sagrados serão carregados em triunfo pelas ruas de Roma, imortalizados no arco de Tito que ainda existe hoje. Das ruas que você caminhou, das barracas do mercado, das casas do bairro alto, dos pátios onde crianças brincavam, quase nada restará acima do solo. A civilização que construiu este lugar desaparecerá do mapa por quase 2000 anos. Mas algo permanecerá, algo que nenhum exército consegue destruir. Hoje, do Templo de Herodes, resta apenas um segmento dos muros de sustentação da plataforma, o que chamamos de Muro das Lamentações. Pessoas vão até lá ainda hoje, encostam a testa na pedra fria e rezam. A mesma pedra calcária que você tocou nesta viagem. Das ruas do mercado, arqueólogos escavaram camadas de história sob a cidade velha de Jerusalém. Em 2019, foram encontrados restos de uma rua do período do Segundo Templo. Pedras de calcário desgastadas pelos passos de milhões de pessoas, exatamente como as que você imaginou sob seus pés hoje. O que fica desta história? Que civilizações podem ser destruídas, mas ideias não. Que uma cidade que abrigava apenas 50 mil pessoas produziu tradições seguidas por mais de 4 bilhões de seres humanos hoje. E que cada pedra que sobrou carrega o peso de vidas que viveram, amaram, compraram peixe no mercado e olharam para o templo com a mesma mistura de espanto e familiaridade que você sentiu hoje. Se esta reconstrução fez você enxergar Jerusalém com outros olhos, não como um cenário de livro sagrado, mas como uma cidade real, barulhenta, cheirosa e humana, então esta viagem valeu cada segundo. Se você chegou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa que faz este canal existir. Se inscreva para que a memória destas cidades não se perca. Cada inscrição é um voto de que história importa. Deixe nos comentários qual cidade antiga você quer visitar na próxima reconstrução. Pompeia no dia da erupção, Atenas no tempo de Sócrates, Bagdá no auge do califado. A escolha é sua. Obrigado por esta viagem no tempo. Até a próxima cidade.